Então, o Vitor dizendo que o Filipão hoje, se dessa entrevista, não faria daquele jeito, com a cabeça mais fria, não estaria daquela forma como após o jogo contra o Palmeiras. E em outro momento também, Romano, até para vocês debaterem aí com os comentaristas, o Vitor foi perguntado sobre planejamento, se houve um erro de planejamento do Galo no início do ano, porque as coisas estão muito ruins pro Atlético, né? Eliminado da Copa do Brasil pro Corinthians, contra o Palmeiras está em desvantagem, vai ter que conseguir um grande resultado para virar, e no Brasileirão tá no meio de tabela, Romano. E ele disse que, na visão dele, não. O planejamento do Atlético não foi mal feito, mas realmente os resultados não estão acontecendo e eles estão batendo na tecla que a fase vai mudar. Vai ter que mudar, né? Porque a situação do Atlético são 10 jogos sem vencer. Agora, ele falou que o Filipão se arrependeu e na próxima coletiva o Filipão vai estar diferente. Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai estar diferente. Até porque o Filipão se irritou com perguntas corriqueiras, né? Tipo assim, um time desorganizado. No primeiro tempo, o Atlético foi um time desorganizado. Tanto que o Rafael Veiga, que é o principal referência do time do Palmeiras, jogou livre. Fez o gol livre, quase faz outro gol livre, distribuiu bola à vontade, e o Atlético tinha 2 volantes, né? E em relação a essa questão de trabalho, né, Romano, de montagem de elenco, a questão toda é que a expectativa, tá, do Atlético e do atleticano, ela foi muito maior do que a realidade. A expectativa foi muito maior do que a realidade. E criaram também, né? Sim, e criou essa expectativa de que o Edenilson de 2020 desembarcaria aqui, ele não estava jogando nem no Inter, tá? Que o Patrick seria aquele Patrick que brilhou no Internacional e não conseguiu ser, e de que Batalha e Otávio seriam uma dupla melhor do que Ala e Jair, e não é, entendeu? O Nacho é melhor do que qualquer meia que o Atlético tem, renovou com o Pedrinho, que eu não consigo entender por quê. Qual o motivo de renovar com o Pedrinho? O Zaratio, até por questão física e de lesão, não consegue engrenar. Entendeu? Então, essa... Se esperava o Vargas da reta final do ano passado, mas não é o Vargas. O Vargas não joga, entendeu? Nathan Silva e Júnior Alonso é uma dupla de zaga melhor do que qualquer uma que o Atlético consegue montar com os zagueiros que tem. O Arana tá voltando de uma lesão muito séria, ainda não conseguiu engrenar. A lateral direita não consegue funcionar. Então, a expectativa é 2021. A realidade é 2023. O torcedor prefere o 2021. Mas se ele não cair na real do 2023, o torcedor, a diretoria, o Filipão, o Vitor, todo mundo, tá? Se não cair na realidade do 2023, a coisa vai ser muito complicada. Pois é, e Ale, tem um internauta participando conosco, o Sérgio Soares, ele diz o seguinte: se perder outra vez, não perguntem nada ao Filipão, espere para outro dia. Porque foi o que o Vitor disse, né? Você sabe que eu estava discutindo esse assunto outro dia, o Filipão, que tem muita experiência, né, no futebol, eu acho que ele quer isso, né? Que a gente fale mais dele do que exatamente dos jogadores. Tirar foco? Porque ele é um cara muito vivido, né? O Filipão já passou por isso, já passou por tudo no futebol, né? Passou pelas conquistas, mas também passou por tragédias que são muito maiores que essas, né? O 7-1, por exemplo, é uma mancha na carreira dele eterna, né? Então, assim, tem rebaixamento, tem várias crises que o Filipão já ultrapassou. Então, acho que nesse momento, quando ele dá esse tipo de resposta, tem esse tipo de comportamento, para mim é para tirar o foco do elenco, dos jogadores, das carências. Por exemplo, tem uma coisa que dói no torcedor do Galo, mas ela tem que ser dita. Se o Atlético jogar bem e o Palmeiras jogar bem, os dois jogarem no limite, o Palmeiras vai ganhar o jogo. O Palmeiras vai ganhar o jogo. Como se, por exemplo, se o Flamengo jogar bem no seu limite e o Palmeiras jogar bem, o Flamengo vai ganhar o jogo. Isso é uma realidade. O Batalha tem sido o jogador mais constante, né? Regular do meio-campo do Galo. Ele seria a reserva do Palmeiras. A gente estava tendo essa discussão agora há pouco. Às vezes até reserva do reserva, né? Ia brigar ali. Então, assim, realmente existe uma diferença. E o trabalho do Abel, e não poderia ser diferente, é muito mais sólido do que o trabalho do Filipão, que chegou a 9 jogos. Não tem nem essa comparação, ela nem existe, né? Então, o torcedor mais ou menos nisso que o Simões estava falando. Essa consciência. Agora, também é bem verdade que não é para esse time, mesmo com os problemas, mesmo com as apostas equivocadas, para ficar todo esse tempo sem vencer. Isso aí não é para acontecer. Eu falei que com esse elenco não era também para brigar lá em cima por título, mas também não é para estar na posição
ele está atualmente no Campeonato Brasileiro, Cláudio. É verdade, né, Romano? E temos uma notícia de agora de manhã, confirmada uma lesão muscular na coxa do Zarate, uma lesão leve, segundo o Atlético. Mas, de qualquer forma, o Zarate fica fora, né? Contra o São Paulo, contra o Palmeiras, na semana que vem. O Galo que vai levar o elenco todo, Romano, para esses 2 jogos. Inclusive o Everson, goleiro, que está suspenso, não pode enfrentar o São Paulo, vai à capital paulista, porque o Galo vai ficar treinando lá depois, né, do jogo contra o São Paulo. Então amanhã o Galo faz uma atividade aqui, pela manhã viaja à tarde para a capital paulista e vai ficar alguns dias por lá, até esse jogo decisivo da Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho, Romano, eu volto para falar sobre ingressos, hein? A torcida do Atlético, mesmo com o placar de derrota no jogo de ida, a turma tá em busca do ingresso e tá fervorosa a torcida do Galo para esse jogo aí contra o Palmeiras lá no Allianz Parque semana que vem.